Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, que ouvia o empresário Otávio Facuri, o senador Marcos Rogério alertou sobre os excessos do comando da CPI contra cidadãos. O senador disse: aqui dentro desta CPI, se tem um lugar que é campo de maus tratos e de ódio, é esse território aqui desta CPI. É lamentável quando o depoente não tem uma fala alinhada com o relator e com o comando desta CPI, sai de baixo. Gabinete do ódio? Esse aqui é o gabinete do ódio. Falam de fake news, de espalhar isso e aquilo. O senador Heinz é vítima de fake news de senadores daqui. O senador apontou o absurdo de se convocar empresários e promover devassas em suas vidas sem qualquer relação com o objeto da CPI, ao mesmo tempo em que escândalos comprovados de corrupção são ignorados pela comissão. Marcos Rogério disse: questionaram o depoente Otávio Facuri sobre o dinheiro que ele doou para a igreja, para missionários. Com isso, o relator Renan Calheiros está preocupado. Já o dinheiro da roubalheira que foi desviado lá para fora não quer investigar. Quando digo que isso aqui é um espetáculo lamentável, é por causa de coisas como essa. O senador Marcos Rogério lembrou: não é esse o papel da CPI. Criticam o governo Bolsonaro, acusam de ser negacionista omisso. O primeiro a reconhecer a pandemia como um problema grave foi o governo federal, em 3 de fevereiro de 2020, declarando a emergência pública de alcance nacional. Houve governador ficando bravo porque queria brincar o carnaval. Disseram que Bolsonaro é contra a vacina. Isso é fake news. A CPI quer dizer que quem está cuidando da pandemia é o Lula. Quem comprou a vacina? O presidente Jair Bolsonaro. Após exibir vídeos com insultos de políticos contra o presidente Jair Bolsonaro, assim como absurdos declarados pelo ex-presidente Lula, Marcos Rogério assestou: chamar o presidente da República de é liberdade de expressão? A Constituição Federal prevê a liberdade de expressão como direito fundamental, tamanha sua relevância para o cidadão. Aponta no artigo 5º que é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. É decorrente do próprio regime democrático. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu em seu artigo 19 que todo ser humano tem direito à liberdade de expressão e opinião. A liberdade de expressão funciona como um termômetro do Estado democrático. Quando a liberdade de expressão começa a ser cerceada, a tendência é que se torne um Estado autoritário. Acusam Bolsonaro de ser autoritário, mas muitos dos integrantes desta CPI tentam cercear a liberdade de expressão de cidadãos, de ideologias. Há pessoas sendo acusadas simplesmente por meio de vídeos, emitirem suas opiniões. O senador resumiu: a liberdade de expressão deve ser pensada como um direito amplo. Não existe meia liberdade. A perseguição a empresários, cidadãos e empresas conservadores aumenta a cada dia na CPI e em setores do judiciário com os quais a CPI se relaciona. Nesta mesma sessão, quando o empresário explicava que se um senador se sente ofendido, pode utilizar a justiça, o senador Randolfo Rodrigues respondeu que faria melhor e acionaria o ministro Alexandre de Moraes para incluir as acusações de hoje em seus inquéritos no Supremo, demonstrando a intenção de ter um processo que não segue as regras do devido processo legal. Nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, pessoas que não têm foro privilegiado são investigadas por ele, que é ao mesmo tempo o acusador, o juiz e a vítima. O empresário Otávio Facuri já é alvo de inquéritos desse tipo e até a mãe dele já sofreu busca e apreensão pelo motivo de ser a mãe dele. A Folha Política também foi alvo de um inquérito onde todos os seus equipamentos foram apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de qualquer crime. Os inquéritos são alimentados por parlamentares e veículos da velha imprensa que têm interesse no feito e cuja palavra é admitida como verdade sem qualquer questionamento. Atualmente, a renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é também presidente do TSE. A decisão
não discrimina quais conteúdos podem ter ofendido o senhor corregedor e confisca a totalidade da renda de sites e perfis conservadores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal feche, doe qualquer valor pelo Pix, utilizando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando o funcionamento da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Espalhar discurso de ódio e espalhar epidemia. O senhor sabia, depoente, que há casos do Tribunal Penal Internacional, associando diretamente discurso de ódio como componente do crime de genocídio? Presidente, vamos seguir a ordem. É o que se faz aqui. Não é a sua opinião individual numa conta pequena, é uma conta coletiva financiada. É espalhar discurso de ódio, disparar falsa informação para provocar genocídio. Então, não, só para alertar o depoente que ele pode estar incorrendo, essa CPI vai entrar no Tribunal Penal Internacional e o senhor será arrolado dentro desse espírito. Não é liberdade de expressão, é uma atitude explicitamente para espalhar um determinado comportamento que é genocida. Não só para deixar esse alerta, não venha com essa história de liberdade de expressão, não é isso que está se falando aqui. Obrigado, disso, longe disso, até porque, longe disso. Desvio de dinheiro da saúde pública, não estou acusando ninguém. Desvio de dinheiro da saúde pública também é genocídio. Com certeza é. Então, e essas coisas aconteceram em governos passados e ninguém está acusando. Inês. Sim, mas está sendo investigado e punido, não é? Não cabe a você fazer. fazer. Vai ser investigado e punido. Senhor presidente, não tenha dúvida. Escrito, por favor. Vossa Excelência, você iria já parar a palavra ao senador Marco Rogério. Senhor presidente, primeiro eu queria fazer um registro aqui e manifestar solidariedade ao senador Contarato. Eu não concordo com nenhum tipo de adjetivação ou preconceito de quem quer que seja. Agora, muitos falam o que julgo absolutamente errado, inclusive aqui dentro desta CPI. Se tem um lugar que é campo de maus tratos e de ódio, é esse território aqui da CPI. Lamentável. Aqui, quando o depoente não tem uma fala alinhada com o relator ou com o comando da CPI, sai de baixo. Sai de baixo. Gabinete do ódio, esse aqui. Esse é o gabinete do ódio. Fala aqui de fake news, de espalhar isso ou aquilo. Aqui dentro da CPI fazem isso o tempo todo. Olha aqui, senador Heisen, cadê o senador? Não está aqui agora. Mas ele é vítima de fake news de colegas aqui. Quer ver um exemplo? Um senador, toda vez que vai falar aqui, faz piadinha com essa coisa de Mia Khalifa, dizendo que o senador Heisen falou... Sobre quem, senador? Isso é, senhor presidente, Mia Khalifa. Essa coisa... Estou dizendo que faz piadinha com o senador Heisen. Vossa Excelência está ironizando o presidente? Não, o senhor falou essa coisa, eu não entendi o que com essa coisa de fake news. Eu estou querendo dizer para Vossa Excelência que aquilo que tenta impingir nos outros é o que pratica aqui dentro. Aqui dentro da CPI. Se quiser pegar as gravações aqui, senador, quase toda vez fala, vou repetir, atribui a ele que teria feito menção a Mia Khalifa. Isso é fake news e se repete aqui aos montes. Não vou ficar expondo o senador, não. Quem está nos acompanhando, pesquise aí, dá um Google, vai ver quem faz. Mas afinal, quem é a atriz pornô, então? Quem é a atriz pornô? Ele nunca disse isso. Mas ele diz o tempo todo que tem uma atriz pornô. Mas ele não disse. Quem está afirmando? Quem está afirmando o nome dessa atriz está espalhando fake news. Não foi o senador Heisen que fez. E aí critica alguém que espalha fake news e eu acho que é crime. Não, senador. Agora a gente está só curioso de saber quem é. Só isso. O quê?
A gente quer saber quem vocês é querem essa saber quem é a atriz, atriz tão pornô? mencionada. Toda a vida Estão querendo é a mesma conhecer a menção. atriz pornô, é isso? Sim, queremos saber, porque ela vocês querem conhecer a atriz pornô? financiando pesquisas, a gente tem Esse essa interesse curiosidade. aí eu não tenho, não. Temos Esse essa interesse eu não curiosidade. tenho, não. Vamos em E aí, frente. quando se procura, se acha o nome Esse dela. interesse não Simples. Simples assim. Veja bem, presidente, eu só estou dizendo que aqui dentro está cheio de gente que faz isso, inclusive com colegas. Agora, o relator, que lamentavelmente não está aqui agora, não quer investigar o que aconteceu nos estados, municípios e no consórcio Nordeste. O que fizeram com os bilhões de reais encaminhados pelo governo federal para o combate à pandemia. E segundo a Polícia Federal, houve desvios, superfaturamento, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, a lista de crimes é imensa. Opa, só um pouquinho. O consórcio Nordeste é acusado pela Polícia Federal? Diga aí, só para Não, esclarecer. você está muito preocupado com o consórcio Nordeste? Estou senador muito, Jean Paul? claro. Vou dizer O meu pra Vossa estado faz Senhoria, parte. Lá no estado da Bahia, teu governador teve uma operação da Polícia Civil lá para dar uma camuflada. Aí mandaram demitir o senhor Bruno Dauster. Sim. Sabe onde que o governador botou o Bruno Dauster Mandaram depois da demissão? demitir? A polícia mandou demitir? Não, o Sabe onde governador foi demitiu. que o governador botou? Está nos conselhos lá do estado ganhando ainda. Aliás, presidente, eu reiterei o pedido para que ele seja convocado aqui no âmbito dessa CPI. Esse é o método Quem? Bruno Dauster. Bruno. Ex-OAS, operador do consórcio Nordeste na compra dos respiradores. Foi Ele não demitido, tem- ele não é operador do não faz consórcio de Nordeste. conta, foi demitido, não faz de conta, está nos conselhos lá. Não, eu só queria do governo da esclarecer que Bahia. esses crimes todos listados aí Vamos não lá. estão sendo investigados junto ao consórcio Vamos lá. Nordeste. Só para não cair nessa A turma, generalização aí. A turma está preocupada, mas não querem investigar. Mas aí veja, agora o dinheiro privado, aí eles querem investigar. Dinheiro, hoje questionaram o depoente, doutor Otávio Facuri, sobre o dinheiro que ele doou para a igreja. O dinheiro que ele doou para missionários. Aí sim o relator está preocupado. O dinheiro que é desviado na roubalheira Brasil afora, não, isso aí não tem que investigar. Mas o que o depoente fez com o dinheiro privado dele, para a igreja, para a obra missionária, não, isso aí é muito importante para a CPI. Vai vendo, Brasil. Quando eu digo que isso aqui é um espetáculo lamentável, é por causa de coisas como essa. Eu não concordo com tudo que o Otávio fala. E certamente que se ele conhecer as minhas opiniões gerais, vai ter muita coisa com que ele não concorda comigo. Mas daí a CPI se dar ao trabalho de fazer o que está fazendo aqui, respeitosamente, não é esse o papel da CPI. Mais do que isso, criticam o governo do presidente Bolsonaro na pandemia. Chamam de negacionista, omisso. Olha, tem muita gente que é negacionista por aí, viu? Muita gente que é negacionista. Mas não é negacionista sobre pandemia, não. É sobre outras coisas também. E aí, o que a gente tem que ter em mente, senador, como um problema grave, foi justamente o governo federal. Em 3 de fevereiro de 2020, foi o primeiro documento público que saiu, uma portaria declarando emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência do novo coronavírus. Sabe o que aconteceu naquela época? Teve governador aí que saiu bravo em canais de televisão. Não, isso é uma gripezinha, é um negócio que está lá na China, não vai chegar no Brasil, não. Por quê? Porque estava interessado em brincar o carnaval. Mas não foi só o governador que fez isso, não. Teve governador, teve outros atores que fizeram isso. E aí tá tudo certo. Ninguém fica repetindo o vídeo aqui todo dia, a exaustão para cansar a audiência da TV Senado. Disseram que o governo federal, o presidente Bolsonaro, é contra a vacina. Vai vendo, fake news. A vacina chega aos estados e municípios por quê? Porque Dilma mandou comprar? Porque Lula mandou comprar? Não. Chega lá porque o governo federal comprou, pagou e está entregando. Foi o Temer que aconselhou ele. Isso eu sei. Continue espalhando fake news, presidente. Não, isso eu sei. Foi o ex-presidente Veja, Temer que fez a Eles nota e querem aconselhou mostrar, ele. essa CPI quer provar que quem está cuidando da pandemia é o Lula. Esse é o cenário.
O tempo todo. Não. Bolsonaro não quer vacina, Bolsonaro... Vem cá. A vacina que está chegando lá na ponta, quem comprou? Qual o medo do Lula, hein? Foi o Barack Obama lá nos Estados Unidos Tá com muito medo do Lula. O Lula não tá aqui. Não tem Lula aqui. O problema é Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que mandou comprar. O presidente Lula não é presidente. Foi o governo federal que comprou. Aí, o pessoal lá do Consórcio Nordeste, eles não gostam que fala do Consórcio Nordeste. Não sei por que, senador Geão. Não sei se é porque comprou aqueles respirador lá da loja de maconha, pagou adiantado e não recebeu. Talvez seja isso. Mas veja bem, o Consórcio Nordeste anunciou compra de vacina russa. Quanto de vacina chegou para as pessoas dessa compra milagrosa deles? Se os estados estivessem contando com a vacina comprada por eles, até hoje não tinha ninguém com vacina no braço. Então, fake news... A vacina não foi autorizada pela Anvisa, Fake news é o que mais se pratica aqui dentro. A Anvisa não autorizou a vacina russa. Veja, fake news é isso. Mas eu queria agora, presidente, pedir que rode um vídeo que eu apresentei. Todo mundo gosta muito de vídeo aqui. Ontem. Vou apresentar. Não é comercial não, pode ficar tranquilo. Tem certeza? Não é da van. Não é nada. Não é do velhinho da van, fique tranquilo. Se for comercial de Rondônia... Ontem quase brigou com o presidente aqui por causa da propaganda. Ontem... Hoje não é comercial. Mas pode ser também, pode ser entendido. Mas eu quero mostrar porque liberdade de opinião é um negócio interessante. Vamos ver. Esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas. Esse cara é um genocida, não tem outra palavra para dizer isso. Só perguntar, hábitos alimentares? Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, Washington, olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Bom, obviamente que eu não concordo com nenhuma dessas falas. Como não concordo com outras falas. Mas isso aí é liberdade de expressão? Chamar o presidente da República de genocida, sabendo o que significa o termo genocida, é liberdade de expressão? A nossa Constituição, senhor presidente, prevê a liberdade de expressão como um direito fundamental. Tamanha a sua relevância para o cidadão, anotando no artigo 5º, inciso 4º, que, abre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecha aspas. Além disso, demonstrando que o direito à liberdade de expressão é um valor decorrente do próprio regime democrático, é importante registrar que no pós-guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 48, estabeleceu em seu artigo 19 que, abre aspas, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. Fecha aspas. Isso representa uma garantia de voz aos cidadãos na manifestação de suas várias correntes políticas e ideológicas presentes na sociedade. A liberdade de expressão funciona como um termômetro do Estado democrático. Quando a liberdade de expressão começa a ser cerceada, a tendência é que se torne um Estado autoritário. Interessante que acusam o governo Bolsonaro de autoritário, mas são muitos os integrantes desta CPI que tentam, de todo modo, cercear os cidadãos deste país de exprimirem seus pensamentos e ideologias. Não falo aqui, senhoras e senhores,
da prática de crimes como racismo, homofobia, crimes contra a honra, nada disso. Isso é crime e deve ser punido com todos os rigores da lei. Falo aqui de pessoas que estão sendo acusadas simplesmente por emitirem, por meio de vídeos, as suas convicções. Vivemos em uma democracia e somente regimes autoritários cerceiam a liberdade de expressão e o direito à opinião quando têm o objetivo de suprimir a possibilidade da existência de mais de uma corrente de pensamento na sociedade. Eu queria fazer aqui algumas perguntas ao convidado, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer pergunta. Não vou fazer pergunta. Porque o que você pensa está publicado. Agora, se tivesse alguma acusação contra você de ter praticado algum crime, ato de corrupção, tentou vender, vendeu, pagou vantagem indevida para esse ou para aquele, mas que não está publicado, eu até perguntaria. Mas o que está publicado o Brasil já conhece. E se há crime, que se apure, identifique, enquadre e puna. É o devido processo legal. Então, eu não quero fazer perguntas. A liberdade, em geral, deve ser pensada como um direito amplo. Não existe meia liberdade. Eu vou repetir. Não existe meia liberdade. Veja, o ex-presidente da República falou uma asneira. E aí? Eu vou cercear a liberdade dele? O presidente atual também fala coisas com as quais eu não concordo. Eu vou, asneira? Eu vou cercear a liberdade dele? Senadores, colegas, quantas vezes eu posso também falar algo? Mas tem gente preocupada com o meu tempo já? Acabou um tempão, senador. Eu estou olhando o relógio na minha frente. Veja, todos nós, dentro das nossas liberdades, em um dado momento, podemos falar algo que depois podemos refletir, mudar de opinião ou não, manter a opinião. Liberdade de expressão. Agora, não existe, repito, não existe meia liberdade. Ou você é livre ou não é. Eventuais excessos já encontram no ordenamento jurídico respaldo para serem punidos. Simplesmente isso. Excesso pune-se na forma da lei. Mas eu não posso. Veja, mostrei ali. Eu vou mostrar depois nas outras sessões. Todas, eu vou repetir esse videozinho aí para martelar na cabeça das pessoas. Senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem. Primeiro porque o senador Marcos Rogério insiste em apresentar vídeos sem data e sem a totalidade dele, de forma editada, a passar uma ideia que não corresponde à intenção da pessoa que se manifestou. 2, uma coisa é liberdade de expressão, a outra coisa é estimular, levar as pessoas a terem um comportamento que colocam em risco a sua vida e a vida de outros. No caso do presidente da República, as suas manifestações colocou a vida de milhões de brasileiros em risco e a gente tem 596.163 mortes, e isso por conta de uma postura e de falas que ele moldou um jeito e um comportamento de risco sanitário que levou à morte de quase 6 centenas de milhares de mortos. Da mesma forma, senhor presidente, que eu não vou falar, eu só queria dizer nessa questão de ordem, que o depoente de hoje também contribuiu para que houvesse 596.163 mortes, porque ele não exerceu liberdade de expressão, ele formou opinião que gerou comportamento de risco
de morte nas pessoas. E isso é crime e o senhor irá responder. Muito obrigado, senhor presidente. Para contraditar, presidente. Com todo respeito, meu Presidente, amigo, já falou. Presidente, eu quero mostrar o vídeo de novo, porque o vídeo está com as datas. Houve um fake news, acabou de sair um fake news aqui. Quentinho. Disseram que não tem data. O vídeo está com data, presidente. Coloca de novo o vídeo para que todos vejam que tem as datas. Ontem, o relator pediu para colocar um vídeo da deputada Carla Zambelli, quando ela não era deputada federal, para poder fazer o quê? Para expor. Não, mas aí se a oposição, o G7, está tudo certo, pode. Aí quando o Marcos Rogério, que é governista, põe... E aí, ainda mais quando mostra o Lula, aí não pode. Você não é governista, senador. Vossa Excelência não é negacionista. Presidente, negacionista eu não sou e nem o governo Vossa Excelência consegue tirar água de pedra. Presidente. Porque o senhor não, nada disso que é propagado aqui, Vossa Excelência concorda, porque o senhor já me disse, olha, eu sou a favor do uso da máscara, eu sou a favor da vacina. Sou. Tá certo? O senhor é contra essa questão de imunização de rebanho, o senhor já disse. Então, Vossa Excelência, como outros senadores aqui, mesmo da base do governo, não propagam isso. É uma diferença muito grande. Vossa Excelência tem razão quando diz, olha, liberdade de expressão. Aliás, para quem viveu os momentos que nós não tínhamos essa liberdade toda, sabe qual é a diferença que vivemos hoje. Mas liberdade de expressão é uma coisa. Libertinagem na sua expressão é outra totalmente diferente. E eu creio, sinceramente, eu concordo, a pessoa pode falar o que quiser. Agora, fala e responde pelos seus atos. Claro, perfeitamente. Fala e responde pelos seus atos. Agora, eu não sou obrigado a concordar e a ter que ouvir. Presidente. Mas aí eu acho que o vídeo já foi passado. Não, mas só para conferir. Olha, o senador Jorginho não irá falar, hein? Só para corrigir. O presidente já começou a sessão, daqui a pouco tem a ordem do dia. Só para corrigir que todo vídeo, e eu vou publicar o vídeo depois nas redes. Tá bom. Ele tem a data quando foi exibido. E aí, quanto à edição, eu coloquei aquilo que eu queria demonstrar para a CPI. O senador Renan colocou hoje um vídeo aqui que, se fosse colocar a íntegra de todos, nós ficaríamos aqui até a semana que vem assistindo vídeos. Então, quem mais pratica a edição é justamente o relator.